Muito bem, amados, com a graça de Deus, chegamos ao nosso 12º encontro tratando do livro de Apocalipse. Lembre-se, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós estamos no segundo capítulo do Apocalipse. Nós estamos hoje entre o versículo 18 e 29, onde nós vamos tratar um pouquinho sobre a carta à igreja a Tiatira. Lembre-se que a minha visão, meu modo de entender, é uma visão histórica simbólica. Para mim, o que o Senhor Jesus ditou e João escreveu para as igrejas da Ásia Menor perpassa por toda a história da igreja até o dia que ele vai voltar. Então eu tenho uma visão histórica simbólica dessas cartas. E a carta de Tiatira começa no capítulo 2, verso 18, dizendo assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus disse: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há próstito de cama, bem como em grande tribulação os que nela adulteram, ou os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, aos demais de Tiatiras, tantos quantos não têm essa doutrina e nem conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barro. Assim como eu recebi do meu Pai, darei ainda da estrela da manhã, a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Das 7 cartas, essa é a mais extensa. Essa é a maior. Tiatira, a cidade de Tiatira não era nem assim uma cidade tão importante nesses dias. Não tinha uma relevância política, não tinha uma relevância religiosa, templos à divindade. Não tinha também nenhum destaque na ciência. O mérito de Tiatira nesse momento aqui era a sua localização. Ela estava localizada no caminho entre a Europa e a Ásia. Então todos os comerciantes teriam que passar por Tiatira, quer seja em direção à Europa ou quer seja em direção à Ásia. Então o comércio era o forte dessa cidade. Os comerciantes era que faziam essa cidade movimentar. E certamente cristãos em Tiatira também estavam envolvidos com o comércio. Essa era a forma de subsistência. Então os cristãos da igreja de Tiatira certamente também estavam envolvidos com o comércio. A esses irmãos, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, eu estou vendo tudo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo tudo o que vocês estão fazendo. Jesus está dizendo que reconhece os seus méritos, mas também que havia coisas erradas ali. Em outras palavras, Jesus está vendo que há cristãos fiéis, que havia cristãos fiéis por suas obras, seu amor, sua fé,
serviço, perseverança, e as últimas obras que eram maiores e mais volumosas do que as primeiras. Mas tinha problema ali. Havia também aqueles que toleravam o pecado e aqueles que viviam em pecado. Tudo dentro da igreja. A igreja estava assim, em franco crescimento. Havia um movimento grande na igreja, a igreja estava entusiasmada, estava crescendo. Mas havia um grande perigo também ameaçando essa igreja. E há um grande perigo ameaçando essa igreja. E o perigo naquela época não estava do lado de fora da igreja, mas dentro da igreja. Em outras palavras, se as outras igrejas estavam sofrendo perseguição, quer seja dos romanos, quer seja dos judeus, seja lá de quem for, a perseguição externa, no caso de Tiatira, o problema estava dentro da igreja. O problema em Tiatira não era perseguição. O problema era infiltração. Satanás infiltrou-se na igreja. A infiltração foi feita na forma de Jezabel. Sim, a infiltração de Satanás agora toma a forma de Jezabel, uma mulher que se diz profetiza e não é. A reprovação de Jesus é para aqueles que deram ouvido a Jezabel. A reprovação de Jesus não é para todos, é para aqueles que deram ouvidos a Jezabel. E Jezabel aqui é uma comparação com a Jezabel que introduziu em Israel o culto a Baal e perseguiu os profetas de Deus. Quem for no livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, vai encontrar a história de Jezabel. Ela chega, ela entra na comunidade judaica, ela entra no povo hebreu e vai fazer com que muitos, seduzidos por ela, vão adorar Baal. E ela vai perseguir os profetas de Deus. Então agora, essa segunda Jezabel, aqui apresentada em Apocalipse, está fazendo exatamente aquilo que a primeira Jezabel já havia feito, ou seja, induzindo os servos de Deus a pecarem contra eles, induzindo a desobediência, a imoralidade, a prostituição espiritual. A igreja que tolera falsos ensinos traz sobre si a ira divina. Esse é fato. É muito mais fácil hoje em dia a gente encher uma igreja quando se busca agradar aos homens. É muito mais fácil você fazer isso, encher uma igreja com ofertas que vão agradar aos homens, do que encher uma igreja oferecendo apenas a genuína palavra de Deus. Eu vou falar de novo. É muito fácil encher uma igreja quando se busca agradar o homem. E é dificílimo você encher uma igreja com pessoas que realmente estão comprometidas com a palavra de Deus. Quando você oferece ao pecador aquilo que agrada o pecador, você enche uma igreja. Mas quando você oferece a genuína palavra de Deus, o estudo genuíno da palavra de Deus, filho, a igreja não enche. É uma pitada de sal que faz toda a diferença. Mas Jezabel estava e ainda está seduzindo o homem a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Preste atenção, vou repetir. Jezabel estava e ainda está seduzindo os homens a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Tem muita gente comendo coisas sacrificadas aos ídolos dentro das próprias igrejas. No lugar do verdadeiro trigo, que se transforma em pão da vida. Estão se alimentando das coisas que são oferecidas aos ídolos. Eu acho que muita gente entendeu o que eu quis dizer. Tem igreja hoje se refastelando com as coisas sacrificadas aos ídolos. O que agrada aos ídolos vai agradar a nossa igreja também. Então traz para dentro da igreja coisas que foram criadas para agradar aos homens, aos ídolos. E aí os cultos se transformam em verdadeiras festas. O culto é uma festa. Jezabel está oferecendo uma nova versão do cristianismo. Uma versão do cristianismo mais agradável ao homem. Um cristianismo bem mais palatável ao homem. Mas Jesus é paciente. Ele avisa que está dando tempo para que todos se arrependam. Mas apesar de Jesus ser paciente,
está dando tempo, ele está me avisando que vai disciplinar a sua igreja, que vai prostrar de cama. É que nós lemos, eu vou disciplinar a igreja. A disciplina de Jesus, nesse caso, é o último recurso usado por ele para trazer o cristão ao arrependimento. Mas peraí. Agora complicou. Vou repetir que a disciplina de Jesus, aqui nesse caso, é um recurso, pode ser o último recurso, que ele está usando para trazer o cristão ao arrependimento. Trazer o cristão ao arrependimento. Não é o pecador ao arrependimento. Lembre-se, Jesus está ditando uma carta e João está escrevendo essa carta para a igreja de Cristo que estava em Tiatira. Quem vai ler essa carta não vai ser o ímpio, vai ser o cristão. É o cristão que está sendo chamado a atenção aqui. Jesus está dizendo que espera que o cristão se arrependa. Cristão, homens e mulheres convertidos e lavados em seu sangue, mas que estavam agora dando ouvidos a Jezabel, dando ouvidos a Satanás. Então o perigo agora, nesse caso aqui, não está mais lá de fora da igreja, não está mais nas mãos dos romanos, dos judeus. O perigo está dentro da igreja, daquilo que é dito dos púlpitos, daquilo que é ensinado nas escolas bíblicas, daquilo que está acontecendo dentro da própria igreja. Irmãos estão sendo seduzidos a servir a Cristo de uma forma que não agrada a Cristo. Vou repetir. Jezabel hoje está fazendo com que dos púlpitos das igrejas, das salas de aula das igrejas, homens e mulheres estão sendo ensinados a servir a Cristo de uma forma que não agrada a Cristo. E o Senhor está vendo e está sendo longânimo e está esperando que todos reconheçam e voltem ao caminho certo. São ensinados por Jezabel a fazer o errado, acreditando piamente que o que está fazendo agrada a Cristo. Mas Jesus está dizendo, sou longânimo, eu estou esperando que todos se arrependam. Mas, depois desse tempo, os que não se arrependerem, não voltarem para a verdadeira doutrina, só resta o castigo. O dia do juízo está próximo. Mas Jesus destaca, Jesus fala que em Tiatira, mesmo com toda a influência de Jezabel, ele encontra irmãos fiéis, irmãos que no fundo são fiéis ao Senhor, tementes a Deus. Muito embora muitos deram ouvido a Jezabel, Jesus viu ali em Tiatira, na igreja de Tiatira, irmãos que não se deixaram contaminar, cristãos que perseveraram na doutrina dos apóstolos, que não se deixaram seduzir pelas novidades gospel oferecidas por Jezabel. Jezabel está dizendo que nós precisamos de novidades. Novidades para termos uma experiência mais profunda com Deus. E eu digo para você que nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Aí, Jesus fala, ao vencedor, ao que não der ouvido a Jezabel, vai reger com cetro de ferro as nações. É como se no final Jesus permitisse aquele que é fiel dizer para aquele que deixou escapar o privilégio de servir a Cristo, dizer o seguinte, eu não te disse? Eu não te avisei? Agora é tarde demais, só resta o castigo. Vou parar por aqui. Que Deus nos permita continuar estudando a palavra dele. Fiquem todos com Deus. Até breve.